Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, grandes novidades do nosso Vascão. Vasco interessado em um meio-campista, camisa 10 do Operário. Vamos falar desse assunto, vamos falar também do possível interesse do Vasco em um goleiro que está jogando no futebol colombiano. Também a possível contratação de novo diretor executivo, um novo homem forte aí no futebol do Vasco. Léo Jardim recusando uma proposta de 1 milhão de salários aí do Vasco. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, segundo o portal Lance, o Léo Jardim teria recusado um salário na casa de R$ 1 milhão mensais aí para renovar o seu contrato com o Vasco. Dias atrás a gente até trouxe aqui no canal informações trazidas aí pelo jornalista Lucas Pedrosa que o staff do atleta gostaria que ele recebesse um salário de mais de R$ 1,5 milhão aí por mês, cara. Sendo o maior salário do time do Vasco, né? Sendo o mais alto salário aí da equipe do Vasco. E claramente é um absurdo, né? Não dá pra você pagar R$ 1,5 milhão pra goleiro, né? O Léo Jardim, ele não é o Ederson, ele não é o Alisson, ele não é um goleiro de time grande na Europa pra pedir R$ 1,5 milhão de salários a nenhum clube aqui no futebol brasileiro, né? Ainda menos pro Vasco, né? Um clube que ele já está habituado, tem um carinho do torcedor. Mas, sinceramente, cara, essa situação do Léo Jardim só é pior para o goleiro, cara. Não é pior pro Vasco, o Vasco tá na dele, o Vasco já fez o que tinha que fazer, fez as propostas. Se o goleiro não quer e o seu staff não quer a continuação no Vasco, por favor, saia pela porta dos fundos, nunca mais pise em São Januário, nunca mais vista a camisa do Vasco. Eu penso dessa forma, cara. O Vasco é maior do que qualquer outro jogador. Se o cara tá recusando propostas, que é o meu modo de ver, é propostas justas, pelo que ele apresenta, 1 milhão, pô, o cara recusar uma proposta de 1 milhão de salários, velho, ele não vai ganhar isso em nenhum outro clube no mundo. No mundo. Nenhum outro clube no mundo vai pagar 1 milhão por mês aí ao Léo Jardim. E ele tá recusando essa proposta do Vasco, segundo o Lance Net. Mas é o que a gente sabe, né? Todos os jornalistas aí já estão cravando que o Léo Jardim não quer ficar no Vasco, que ele quer um salário astronômico, um salário fora da realidade financeira do clube. Ele não está sendo nem um pouco modesto com um clube que abriu as portas para ele, para mostrar para a seleção brasileira também quem é Léo Jardim. Porque graças ao Vasco ele foi convocado uma vez aí na sua vida. Porque sem o Vasco, esse goleiro nunca seria lembrado em lugar nenhum. E, infelizmente, está sendo muito ingrato ao meu modo de ver. Porque não é só staff. Ah, mas ele trocou de empresário. Não é problema. O jogador quer ganhar esse salário. Se ele não quisesse ganhar, os empresários dele não estavam pedindo essa quantia ao clube. Ele quer sair do clube. Tá nítido isso, velho. Não dá mais pra gente acreditar que o Léo Jardim quer permanecer no Vasco. E certamente aí o Vasco tem que começar a se movimentar no mercado para tentar contratar um novo goleiro e deixar o Léo Jardim lá escanteado lá, nem relacionado mais para as partidas, para ele não ter mais visibilidade nenhuma, já que ele quer ganhar um salário fora dos padrões aí financeiros do Vasco, um salário que ele não merece. Ele não merece ganhar 1,5 milhão de salários em time nenhum. E, na minha opinião, com certeza aí a gente espera que o Vasco consiga resolver essa questão, porque nenhum jogador é maior do que a instituição. Deixe nos comentários o que você acha dessa recusa salarial do Léo Jardim de 1 milhão de salários aí que o Vasco ofereceu a ele. Bom, pessoal, em busca aí de um novo diretor executivo, alguns nomes começam a ser especulados e até mesmo ganham força dentro do clube. Segundo o Globoesporte.com, que trouxe uma matéria atualizada sobre esse assunto, o ex-diretor executivo aí do Fortaleza, Bruno Costa, é o grande favorito para ser o novo executivo do futebol do Vasco. Segundo as informações do próprio Carlos Amodeu, o Vasco vem fazer um processo seletivo. Eles entrevistaram vários profissionais e está em fase final de algumas entrevistas. E deverá definir em breve, nos próximos dias aí, quem será o novo diretor executivo. E segundo as informações aí do Globo Esporte, o Bruno Costa ganhou muita força lá no Vasco e possivelmente pode ser que ele seja o nome contratado. Se especulou bastante também o nome do Eduardo Freeland, que está atualmente lá no Avaí, trabalhou no Botafogo e no Bahia, e atualmente é muito criticado no Avaí. E com isso, teve uma grande rejeição do torcedor vascaíno, e agora o nome do Bruno Costa é o grande favorito. Também se especulou bastante o Rodrigo Caetano, mas ele está muito forte lá na CBF, e a tendência é que ele não saia de lá por enquanto. Vamos aguardar ver se o Vasco vai anunciar oficialmente a contratação desse profissional, porque precisa desse nome para buscar reforço e começar as suas contratações. Se bem que todo mundo sabe que quem manda lá é o Pedrinho e o Felipe, né? Os dois que escolhem a dedo os jogadores que querem contratar.
e jogam o dinheiro do Vasco no lixo, né? Como fizeram aí com o Lloyd Augusto, como fizeram com o Jean Davi, Maxime Domingues e por aí vai, Benjamin Garré e por aí vai. E com certeza a gente espera que esse profissional, se chegar ao Vasco, ele faça um bom trabalho, assim como ele fez no Fortaleza. Devido à péssima fase do Fortaleza nesse ano de 2025, acabou sobrando muita coisa para ele e para outros dirigentes do clube que foram demitidos. E só para você ter ideia, no período que ele ficou no Fortaleza, ele contratou cerca de 21 reforços, sendo eles jogadores importantes aí no time titular do Fortaleza, né? Certamente a gente espera que ele faça um bom trabalho lá no Vasco e que ele tenha carta branca para trazer bons jogadores para o nosso clube, caso ele seja contratado, né? Dentre os nomes que estão sendo especulados, logicamente, gostaria muito que fosse Rodrigo Caetano, mas é algo totalmente distante. Agora, com a chegada do Ancelotti, ele está tendo um contato muito próximo do treinador. Eu acho pouco provável que ele vai sair da CBF agora, principalmente para vir para o Vasco, um clube falido, que não tem tanta grana e que não vai oferecer tanto assim a esse profissional. E o nome do Bruno Costa me agrada porque ele já fez um bom trabalho num clube minúsculo que é o Fortaleza, levando o Fortaleza aí a várias competições internacionais, algo que o Vasco consegue quase de década em década, né? Tem muitos anos aí que o Vasco não volta a jogar uma Libertadores, por exemplo, voltou esse ano a Sul-Americana, mas com um bom trabalho, um trabalho organizado, pode ser que o Vasco possa colher frutos no futuro, né? Já que não temos dinheiro, não tem como aqui a gente exigir demais também aí que o Vasco faça extrapolias no mercado, né? Infelizmente essa é a nossa realidade, já que também a nossa diretoria não demonstra força de vontade alguma para vender a SAF para o novo investidor, né? Se fala aí no mimimi aí, que se não vender a SAF até dia 15 de setembro, não achar um investidor, o Vasco vai começar a atrasar salários, vai começar aí o caos instalado dentro do Vasco. Eu, sinceramente, nunca acreditei que essa diretoria do Pedrinho, com o seu grupo que está gerindo o Vasco atualmente, querem vender a SAF do Vasco, né? Só acredito vendo. Por isso que eu nem falo desse assunto aqui no canal, porque enquanto não tiver vendido, eu não vou acreditar em nada. A especulação de grego, a especulação de fulano, de ciclano, de árabe, cara, não vou acreditar em mais nada. Enquanto eu não ver alguém comprando a SAF do Vasco, o dono já estiver lá em São Januário, eu não vou acreditar mais nisso, porque eu não acredito em nada vindo dessa diretoria do Vasco. Bom, agora vamos falar aqui do mercado de jogadores, né? A gente falou aí do mercado de diretor executivo, o Vasco segue em busca aí de reforços mais modestos no mercado e estaria planejando aí tentar fazer uma proposta para contratar o goleiro Álvaro Monteiro, segundo a imprensa colombiana. O Vasco estaria interessado nesse goleiro para, quem sabe, suprir a saída do Léo Jardim, que é quase iminente do Vasco, né? E esperamos aí que o Vasco realmente consiga resolver essa questão do Léo Jardim o mais rápido possível, quanto à permanência ou talvez a saída do goleiro, e que dê prosseguimento à busca por um novo goleiro aí no mercado, porque não pode vacilar aí nessa janela de transferências. Se o Vasco perder muito tempo, pode ser que não consiga contratar. E esse goleiro chama a atenção do Vasco, segundo a imprensa colombiana, e as informações dão conta que o Vasco é o único clube aqui no Brasil que está atualmente interessado nele. Vale ressaltar que Botafogo e Fluminense já demonstraram interesse no passado nesse goleiro, né? Um goleiro aí que chama atenção, já também despertou interesse de clubes da Europa, como o Besiktas da Turquia, e está na mira do Vasco. Aqui no Brasil ele já jogou pelo São Caetano lá no início da sua carreira. Deixe nos comentários o que você acha do nome desse goleiro Álvaro Monteiro. Segundo a imprensa colombiana, esse goleiro está na mira do Vasco. O Vasco tem interesse nesse atleta, ainda não foi apurado por nenhum jornalista brasileiro essa informação e vamos ficar no aguardo. Bom, e o outro nome que o Vasco estaria interessado seria o meio-campista Gabriel Bosquilha, que enfrentou o Vasco até outro dia aí pelo Operário na Copa do Brasil. O jogador, como eu disse, está jogando a Série B com a camisa do Operário e aos 29 anos chamou a atenção do Vasco. O staff do atleta teria confirmado realmente o contato do Vasco, só que ainda não aconteceu uma proposta oficial, somente sondagens sobre valores do atleta. O jogador nessa temporada atuou em 29 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências com a camisa do Operário e se destacou aí nos 2 jogos contra o Vasco na Copa do Brasil, inclusive ganhando o prêmio de craque da partida contra o Vasco. É um jogador que, se você não sabe, foi revelado pelo São Paulo, foi vendido rapidamente para o futebol europeu, passou pelo Mônaco e também pelo Nantes da França, voltou ao Brasil para defender o Internacional e também passou por Coritiba, voltou para a Europa para jogar num clube minúsculo, que eu não vou me arriscar a falar o nome aqui, e depois retornar ao Brasil para jogar no Operário. Só que realmente ele ficou muito marcado pelas lesões graves que ele teve na sua carreira. O jogador tem apenas 29 anos. Com certeza ele tentou dar um passo atrás, jogando no Operário, para quem sabe retomar o bom futebol e quem sabe voltar à elite do futebol brasileiro em algum grande clube. E agora pode ser que ele tenha grande oportunidade aí da sua carreira nesse momento em retornar aí a ser um grande jogador e vestir a camisa do Vasco.
O Vasco demonstra interesse, só que ainda não fez proposta. Não temos aqui ao certo os valores da multa rescisória do atleta. Se o Vasco pagar, certamente contratará o jogador, mas também vai depender muito do atleta, se ele tem interesse em sair do Operário e vestir a camisa do Vasco, o que eu acho que claramente é a vontade do jogador, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, se o Vasco vai levar adiante o nome do Bosquilha. É um nome interessante, cara, não vou negar, por mais que ele esteja jogando no Operário, mas um nome interessante, um jogador que tem experiência internacional, jogou em grandes clubes aqui no Brasil, é um jogador que pode sim agregar o elenco do Vasco de alguma forma, é um jogador meio campista, tá tendo mais ritmo de jogo, pode ser interessante essa fase de carreira para o jogador aí nesse momento, né? Quem sabe aí o Vasco consiga fechar essa contratação, se for por um baixo custo, pode ser interessante fazer um contrato de risco aí com o Bosquilha, pelo menos até o final dessa temporada aí, para ver se o jogador vai ter um alto rendimento e quem sabe renovar com ele por mais tempo, né? Já que não temos dinheiro, o Vasco terá que ser criativo no mercado. Infelizmente não é o tipo de reforço que a grande maioria dos torcedores gostariam, mas é o que dá para fazer, não é? Infelizmente, a situação do Vasco é caótica e o torcedor só tem a rezar nesse momento, né? Deixa nos comentários o que você acha dos nomes do goleiro Álvaro Monteiro e também do Bosquilha. Como já deixou bem claro o Amodeu, o Vasco não vai fazer investimentos altos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.